Tá bom. Então, próximo passo, agora vamos falar da ProDIA. Então, a ProDIA é a produção de inteligência artificial. Então, a gente falou, é o lado humano, o lado, realmente, o 5.0, o ECG, que é a ProDIA. O que é o conceito da ProDIA e como ela se relaciona com a manufatura 5.0. Então, a ProDIA é a abreviação da produção de inteligência artificial, representando a empatia e a abordagem humana da manufatura 5.0. Ela é a guia especializada na criação de ambientes de trabalho saudáveis, sustentáveis e inspiradores. Na manufatura 5.0, a ProDIA é crucial para garantir que as operações industriais estejam alinhadas com os princípios de bem-estar humano, sustentabilidade e responsabilidade social. Então, ela realmente é a garante disso. Porque que a gente falou, na indústria 4.0, o foco foi muito na produtividade, 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 mas isso gerou empresas muito ruins de trabalhar. Que as pessoas não gostavam de trabalhar na indústria 4.0 demais, porque é só baseado em meta, resultado, e não se preocupa com as pessoas. Só que, gente, empresas são pessoas. Você precisa de uma equipe motivada para poder ter bons resultados. Robôs, você não consegue superar. Ele vai fazer o que ele está programado para fazer. Então, você tem que ter essa engenhosidade que ainda a inteligência artificial não tem, de você ter essa criatividade que é o específico do ano. E também o esforço coletivo. Então, realmente, ela vai nos ajudar nisso, para não esquecer esses assuntos, porque às vezes toma decisão relativa, oh, tudo bem, você está fazendo isso, perfeito, o PRODE, ele te orientou a fazer, mas você tem que saber que vai acontecer isso. Então, você tem que cuidar de como você vai implementar, como você vai comunicar, o que você poderia mudar um pouco o seu plano para ser um pouco mais humano, esse tipo de orientações que vai te dar. Quais são os principais princípios da ProDIA e como eles impactam na indústria de maneira holística? Então, os principais princípios da ProDIA são empatia, bem-estar humano, sustentabilidade e abordagem holística. Ao aplicar esses princípios, a ProDIA promove um ambiente de trabalho que cuide das pessoas, garante a sustentabilidade dos recursos e considera as implicações sociais. O impacto é profundo, resultando em colaboradores mais engajados, pessoas mais responsáveis e operações que contribuem positivamente para a sociedade. Então, isso é muito importante, porque realmente, é o que eu falei, hoje você tem que cuidar das pessoas, você tem que cuidar do meio ambiente e você tem que cuidar da sociedade. Qual é o impacto da sua empresa tem na comunidade? Então, essas são coisas que você tem que saber, antecipar e poder cada vez ser melhor. Isso é muito importante. Nosso bem-estar é importante. Pergunta 3. Como a comunidade e a manufatura 5.0 enfatiza e apoia a implementação bem-sucedida da ProDIA? A comunidade e a manufatura 5.0 valoriza a presença da ProDIA, proporcionando uma plataforma para discutir, compartilhar e promover princípios humanos e éticos na indústria. Ela realiza webinars, debates e grupos de trabalho focados na ProDIA, além de disponibilizar recursos educativos. Através dessas interações, os membros exploram maneiras de integrar os valores da ProDIA em suas operações e cultura organizacional, inclusive por meio de pesquisas com membros para direcionar o desenvolvimento da ProDIA. Então, é o que eu falei, mesma coisa. Nós vamos ter que entender, tudo bem, do que se trata. O ESG, exemplo, o ESG, já tem formação específica de ESG, tem pós-graduação, tem tudo. Então, isso tem que entender, são conceitos muito importantes. E também tem muito material, então tem muitos aspectos. Também tem os aspectos humanos. Então, os departamentos de RH vão ajudar nós, os psicólogos vão ajudar nós nesses trabalhos, o que temos que fazer, trabalhar. Técnico de segurança também é muito importante para entender o impacto do bem-estar das pessoas, ergonomia. Então, todos esses aspectos
a Prodia que vai sempre defender. Como a comunidade e a Manufatura 5.0 está se preparando para adotar e integrar a Prodia no futuro. Então, a comunidade e a Manufatura 5.0 está se preparando para a integração futura da Prodia, investindo em recursos educativos, workshops e discussões específicas. Além disso, os membros têm acesso a grupos de discussões focadas em ferramentas de RH como o DISC, Avaliação 360, que são relevantes para o desenvolvimento da Prodia. Dessa forma, os membros estão prontos para aplicar os princípios da Prodia em suas operações. Então, lá que eu falei, a gente vai trabalhar muito sobre a parte de motivação, a parte de quais são as competências comportamentais que você tem que ter como líder, como você vai ter que reagir como seu chefe, como seus fornecedores, como seus clientes, como você tem que atender clientes. Então, o diz que como que você consegue entender a personalidade de uma pessoa para poder trabalhar o melhor jeito possível. A avaliação 360, como que você cuida de todo mundo, seus chefes, seus pares, seus subordinados, seus clientes, seus fornecedores. Então, tudo esse, a gente vai ter assuntos específicos sobre isso para você ser melhor a cada vez. De que maneira os membros da comunidade podem aprender e se aprofundar no conceito da Prodia? Então, os membros têm acesso a diversas maneiras de aprender e se aprofundar conceitos da Prodia, participando do webinar, grupos de trabalho, interações com especialistas em industriais virtuais, os SIVs que eu falei, porque também vai ter então, que a gente falou, as empresas têm cultura interna. Então, eles vão ter que explicar para a Prodia, ó, nossa empresa segue esses princípios, essa missão, esses valores. Então, ela vai ter que ter isso para poder orientar ainda melhor os funcionários da empresa. Eles podem explorar estudos de caso, exemplos práticos, orientações relacionadas à Prodia, que eu falei, coisas bem específicas. Também eu falei, no termo eu falei, vai ter pesquisas, a gente tem que fazer pesquisa para saber quais são as tendências, o que funciona, não funciona, e vai. A troca de experiências e a colaboração com outros membros também crescer a compreensão da Prodia, permitindo que apliquem valores éticos e humanos na Manufactura 5.0. Porque também aqui é importante entender que, de novo, não é só o livro. Ah, o psicólogo falou que tem que fazer esse. Tá, mas cada empresa é empresa. Também vai ter que ter nuances, ter jeito de fazer as coisas. Algumas empresas funcionam, você entende que se você trabalha em uma empresa de tipo farmacêutica, não é a mesma coisa que se você trabalha em uma empresa tipo mineração, exemplo. Uma plataforma de petróleo lá no meio do oceano, não é a mesma coisa de lidar com as pessoas. Então, ele vai ter que entender essas diferenças. Como a Prodia pode ser treinada nas metodologias ESG, PNL e outras abordagens relevantes para promover valores éticos e humanos na indústria. Então, a Prodia será treinada nas metodologias de ESG, então, ambiental, social e governança, PNL, programação neurolinguística, e outras abordagens relevantes, que são ferramentas de coaching, ferramentas de mentoria, ferramentas, todas essas, psicologia humana, de resolução de conflito, de liderança, de todas essas ferramentas. Isso permitirá que ela compreenda e promova valores éticos e humanos na indústria. Com essa base, a Prodia poderá fornecer orientações alinhadas com práticas sustentáveis e respeito às pessoas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e inspirador na Manufactura 5.0. A comunidade e a Manufactura 5.0 irá proporcionar recursos para auxiliar o desenvolvimento da Prodia nesse sentido, inclusive por meio de pesquisas com membros para garantir uma abordagem eficaz. Eu falei, aqui vai ter que fazer, porque eu falei que cada caso é um caso. Então, ser humano é muito complexo. Empresas são muito complexas, não são iguais. É parecido, mas nunca é igual. Então, tudo isso vai ter que treinar e explicar para ela como que funciona. Ok? Então, falamos sobre a Prodia, que realmente, a indústria 5.0 é muito importante nisso, é mudança de quebrar de paradigma, porque tem alguns donos de empresa que não
se preocupava com isso. Tipo o chefe que a gente, o chefe, esse ser humano não preocupa. Agora, o líder, sim, ele sabe que ele tem que desenvolver as pessoas, é muito importante. Então, esse também é uma coisa muito importante, porque nós temos, a produção é o dia a dia, a produção vai ter que atingir as metas, tem que resolver, tem um monte de pessoas na sua cabeça que fazem muita coisa. Então, às vezes, você tem uma decisão, mas lá a produção vai estar do lado, eu falo, opa, cuidado, essa decisão, talvez você pode fazer um jeitinho melhor. Então ela vai, não até falar, não faz. Ó, faz de um jeito que vai, o impacto não vai ser tão negativo, você vai conseguir amenizar. Ou você faz, mas logo você vai ter que fazer outra coisa para poder ser tipo um paliativo, para resolver um pouco as, as frustrações que pode gerar essa sua ação. É muito importante. Ok?